Antes de começarmos, eu preciso te pedir algo simples, mas importante. Se este tipo de conteúdo desperta sua fé, sua curiosidade espiritual ou sua sede por compreender os mistérios da Bíblia, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. Agora, respira fundo e presta atenção. Por que Satanás lutaria pelo corpo de Moisés depois da sua morte? Essa pergunta parece estranha à primeira vista, mas ela esconde um dos episódios mais misteriosos, menos explorados e espiritualmente profundos de toda a Bíblia. Um conflito silencioso, travado longe dos olhos humanos, envolvendo céu e inferno, autoridade espiritual e propósito eterno. Moisés não foi um homem comum. Sua vida inteira foi marcada por intervenções sobrenaturais, decisões difíceis e encontros diretos com Deus. Desde o nascimento, ele já era um alvo. Em um tempo em que o faraó decretou a morte de todos os meninos hebreus, Moisés sobreviveu. Não por acaso, não por sorte, mas por providência. Um cesto lançado ao rio Nilo, uma mãe desesperada, uma irmã atenta observando à distância e uma princesa egípcia que se comove com o choro de uma criança. O libertador de Israel cresce dentro do próprio palácio do opressor. Educado na ciência, na cultura e no poder do Egito, Moisés tinha tudo para se tornar alguém grande aos olhos do mundo. Mas dentro dele havia um chamado maior, silencioso e incômodo, um senso de identidade que o impedia de pertencer completamente àquele sistema. Até que um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés reage. Ele mata o agressor e tenta esconder o corpo. Mas o que parecia um ato isolado se transforma em ruptura definitiva. O príncipe vira fugitivo, o palácio vira deserto, o homem poderoso vira pastor de ovelhas. E é no silêncio do deserto que Deus começa a moldar quem Moisés realmente seria. Durante 40 anos, Moisés aprende a viver longe dos aplausos, longe do poder e longe da pressa. Até que em um dia aparentemente comum, algo extraordinário acontece. Uma sarça ardente que não se consumia chama sua atenção. Deus fala, não em sonho, não em pensamento, mas em voz. Um chamado direto, pessoal e impossível de ignorar. Moisés, Moisés. Ali, o destino de uma nação começa a mudar. Moisés é escolhido para confrontar o maior império do mundo da época, não com exércitos, não com armas, mas com autoridade espiritual. Cada praga enviada ao Egito não foi apenas um castigo, foi uma afronta direta aos deuses egípcios. Um a um, eles foram desmascarados. O Mar Vermelho se abre, o povo atravessa, o inimigo é destruído. O homem que um dia fugiu com medo, agora lidera uma multidão em direção à liberdade. E isso, para Satanás, é intolerável. Moisés não foi apenas um líder político ou religioso. Ele se tornou um mediador entre Deus e os homens. Foi ele quem subiu ao Monte Sinaí, envolto em nuvens, trovões e fogo, para receber a lei. Enquanto o povo temia a presença divina, Moisés se aproximava. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Pouquíssimos homens tiveram tamanha intimidade com o Criador. E onde há intimidade com Deus, há oposição do inferno. Mesmo assim, Moisés não era perfeito. Após anos de murmuração, rebeldia e desobediência do povo, ele se cansa. Em Meribá, diante da reclamação por água, Deus ordena que Moisés fale à rocha. Mas tomado da ira, ele golpeia a rocha 2 vezes. A água jorra, o povo bebe, mas algo se rompe no espiritual. Deus declara que por não tê-lo santificado diante do povo, Moisés não conduziria Israel à terra prometida. Ele veria a terra, mas não pisaria nela. Imagine o peso disso. Guiar uma nação inteira por décadas, enfrentar o deserto, a fome, a guerra e a incredulidade, e parar na porta do destino. Mesmo assim, Deus honra Moisés. No alto do Monte Nebo, ele contempla toda a extensão da terra prometida. Aos 120 anos, com vigor preservado e visão intacta,
Moisés morre, e então acontece algo absolutamente único. A Bíblia afirma que ninguém jamais soube onde Moisés foi sepultado. Não há túmulo, não há memorial, não há local de peregrinação. O próprio Deus cuidou do seu enterro. E isso não foi apenas honra, foi estratégia espiritual, porque o corpo de Moisés se tornaria alvo. O livro de Judas revela um dos textos mais enigmáticos das Escrituras. O arcanjo Miguel disputa com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Não é metáfora, não é alegoria, é um conflito real no mundo invisível. Mas por que Satanás desejaria o corpo de um homem morto? Uma das razões é a idolatria. O povo já havia transformado objetos em deuses antes. O corpo de Moisés poderia se tornar um símbolo de adoração, desviando Israel do Deus vivo. Outra razão é a acusação. Satanás é chamado de acusador. Ele poderia tentar reivindicar a autoridade sobre Moisés com base em suas falhas, ignorando completamente a graça e soberania divina. Há ainda uma razão simbólica. Profanar o corpo de um homem tão íntimo de Deus seria um ataque direto à autoridade do céu. Mas Miguel não discute, não argumenta, não debate. Ele apenas declara: "O Senhor te repreenda." Isso revela uma verdade profunda. A verdadeira autoridade espiritual não vem de confronto direto, mas de submissão a Deus. E Satanás perde. Séculos depois, Moisés aparece ao lado de Elias e Jesus no Monte da Transfiguração. O homem cujo túmulo ninguém encontrou agora aparece glorificado, confirmando que a morte não teve a palavra final. A história de Moisés nos ensina que falhas não anulam um chamado verdadeiro quando há arrependimento, que intimidade com Deus incomoda o inferno e que aquilo que pertence ao Senhor não pode ser reivindicado por nenhuma força das trevas. A disputa pelo corpo de Moisés nos lembra que existem batalhas espirituais acontecendo além da nossa percepção, mas também nos lembra que Deus reina soberano, ontem, hoje e eternamente. Se esta mensagem falou com você, permaneça conosco. Seu apoio mantém este canal vivo. Se desejar colaborar voluntariamente para que estas mensagens continuem sendo produzidas, a chave Pix é namãodedeus79@gmail.com. Curta, compartilhe, se inscreva e deixe seu comentário. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.